Ontem, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, defendeu a revisão das regras para terceirização do trabalho e para negociação individual, aprovadas em 2017 na gestão de Michel Temer. Marinho anunciou a criação de um grupo de trabalho formado por representantes do governo, empregados e empregadores, que vão discutir modificações na legislação trabalhista que serão enviadas ao Congresso. Nós desejamos reestruturar as relações sindicais, retomar a valorização do papel dos sindicatos, das centrais, das negociações coletivas. Nós desejamos rever a reforma trabalhista, desejamos rever, mas não é da forma fácil, revoga tudo. Para revogar precisa do Congresso. Ou tenhamos consciência disso, ou a gente fica batendo numa tecla vazia. Então é preciso mobilização, é preciso negociação, é preciso construção de entendimentos. Por isso que o governo monta o grupo tripartite, porque se não construirmos entendimento, trabalhadores e empregadores, possibilidades de avanço, dificilmente anda no Congresso Nacional qualquer debate. Neste evento, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Marinho disse ainda que as regras de terceirização do trabalho atuais permitem contratações em condições de trabalho análogo à escravidão. Bom, para começar a nossa rodada de análises e comentários aqui em Oeste Sem Filtro, quero dar as boas-vindas. Muito boa noite. Fernão Lara Mesquita. A reforma trabalhista aprovada na gestão Temer lá em 2017 foi considerado um avanço aí em vários aspectos, né? Até porque a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, é lá de 1943 e agora estamos aqui discutindo voltar ao retrocesso, né? Andar para trás, é isso mesmo? Boa noite, Divinas Paulas, boa noite, Augusto, boa noite, Silvio, e boa noite, público da Oeste. Gente, não é voltar para trás, muito para trás, né? Porque o Lula é produto desse sindicalismo pelego que ele quer reconstituir, né? Criado pelo Getúlio Vargas, né, que bebeu nas fontes do Perón, que é o responsável por esse retrocesso sem fim da Argentina, que há 100 anos anda para trás, tendo partido da terceira posição, da posição da terceira economia maior do mundo na sua época, né? Ele conseguiu jogar a Argentina onde ela está hoje. E o Getúlio foi lá e copiou isso, né? E está aí o Lula, que é produto disso, né? Daquele esqueminha onde você junta 3 amigos, funda um sindicato sem precisar ter nenhum sócio, nem prestar serviço para ninguém, você fica dono de uma categoria, passa a falar em nome dela, né? E fazer parte do esquema dos sovietes, que é esse que eles querem repetir, quer dizer. Então veio o seu Luiz Marinho dizer que então vamos rediscutir, nós queremos democraticamente, não impor nada, mas democraticamente vamos discutir num esquema tripartite. Democraticamente, seu Luiz, são as coisas que são discutidas no Congresso, eleito pelo voto, pelo sufrágio universal, né, de todos os 150 milhões de brasileiros, estão lá representados, bem ou mal, né, e já discutiram tudo isso, chegaram a uma conclusão, né, com 50 anos de atraso, custou muito caro para o Brasil, né, mas está aí, feito. E agora ele quer desmanchar isso com uma comissão tripartite, sempre daquele jeito, né? Parece que é 12 do governo, 12 dos sindicatos, que são os, agora, entre aspas, movimentos sociais, e 12 dos empresários. Então fica 24-12 e a gente já sabe qual é a conclusão dessa história, né? Então, mais uma trapaça, mais uma enganação. Vamos lá.
Ana Paula Henkel, muito boa noite. Chama atenção na fala do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, quando ele diz, abre aspas, né, que quer retomar a valorização do papel dos sindicatos. E nas entrelinhas a gente sabe que é uma discussão da volta do imposto sindical que foi extinto com a reforma trabalhista lá em 2017. Boa noite, Ana. Boa noite, Paula. Boa noite, Fernão. Boa noite, mestre Augusto Nunes. E muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. Bom, não custa lembrarmos, né, que a nossa CLT é inspirada aí na Carta del Lavoro, né, do fascista Mussolini, e o que nós temos visto, não apenas neste desgoverno petista, mas em geral nos governos de esquerda no mundo, e o PT agora volta às suas origens bolcheviques, é a restringir a liberdade como um todo. A gente falou aqui do PL 2630, né, que tem que censura as plataformas, as jornalistas, mas a agenda de retrocesso dessa turma é uma agenda de retrocesso e do enforcamento, podemos dizer assim, da palavra liberdade como um todo. Não é só apenas a liberdade de expressão ou de imprensa, mas a liberdade de empreender, a liberdade de você ser livre, de você escolher como você quer trabalhar, né? É uma agenda que demoniza o capitalismo, que demoniza o empreendedor, que demoniza o empregador, né? É uma agenda de um governo que empurra uma falácia de que quem cria emprego é o Estado. Não é o Estado. Quem cria emprego, quem coloca as engrenagens econômicas de nações prósperas é o capital privado, é o empreendedor, é quem sabe que precisa ter uma boa ideia para que ela gere lucro. Você não precisa ficar pendurado em ajudas do governo, né, em muletas do governo, e nós sabemos muito bem que os sindicatos, eles precisam dessas muletas do governo porque eles são usados nessas manobras políticas, nessas táticas políticas vis, né, de governos que pertençam à extrema esquerda, porque é isso que esse governo é um governo de extrema esquerda. Então, Paula, é uma agenda de retrocesso em todos os sentidos, né? A palavra liberdade como um todo, seja na imprensa, seja no debate público, na censura ou nas amarras das engrenagens econômicas, essa palavra é sufocada dentro dessa agenda o tempo todo. E a demonização, mais uma demonização, né, de uma reforma trabalhista que trouxe muito progresso neste campo no Brasil, é claro que faz parte da genética desse governo bolchevique. Augusto Nunes, muito boa noite, meu parceiro de estúdio. Vou pedir licença antes de ouvir seu comentário para a gente ler aqui mais 20 cidades da nossa audiência. Taquari, Rio Grande do Sul, Primavera do Leste, Mato Grosso, Juiz de Fora, Minas Gerais, Albuquerque, Rio de Janeiro, Zurique, Suíça, Winnipeg, Canadá, Caiçara do Norte, Rio Grande do Norte, Entre Rios de Minas, Minas Gerais, São Francisco do Sul, Santa Catarina, Lorena, São Paulo, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Itápolis, São Paulo, Olinda, Pernambuco, Miami, nos Estados Unidos, Ji-Paraná, Rondônia e Aveiro, em Portugal. Muito obrigada pela audiência de todos. Augusto. Boa noite, Paula, nossa chefe. Boa noite, minha querida parceira Ana, grande Fernão. Boa noite a você que nos acompanha. O Luiz Marinho é um dos integrantes da vanguarda do atraso, né? Eles estão querendo voltar agora à legislação do tempo do Getúlio Vargas. A cabeça dessa turma aí do Lula, Luiz Marinho, os que sobreviveram aí às manifestações dos anos 70, 80, lá quando eles eram sindicalistas no ABC, esses caras querem acabar com o pouco que o Brasil avançou e eles querem acabar com o que beneficia a classe trabalhadora que eles tanto mencionam e só prejudicam.
Quando eu trabalhava com o Fernão no Estadão, Jornal da Tarde, quando os sindicatos dos gráficos faziam greves sucessivas, greves políticas, a gente conversava com os caras, com os gráficos, dizendo, olha aqui, essa profissão aí pode acabar, a profissão de vocês precisam treinar para as novas profissões. Isso no século passado. Imagine agora, que estão acabando várias profissões, várias vão acabar. E os sindicatos não preparam os seus filiados sequer para que eles assimilem os fundamentos das profissões que surgem quando alguma acaba. Nada. Eles querem o imposto sindical. E eles querem não trabalhar e, claro, no tempo que sobra, enriquecer. Nenhum deles pertence à chamada classe trabalhadora. O Lula não trabalha desde 1977, quando ele descobriu o mundo maravilhoso, né, do dirigismo sindical. É isso que ele gosta. Agora, veja só, a reforma tributária implora por votação e aprovação imediata. A reforma política, o Fernão tem tratado muito dela aqui sempre. Nós estamos na infância da política, ou nem sequer nascemos para a política moderna, para a representatividade política real. E isso aí não interessa. Interessa é acabar com o pouco que reformamos. Então é esse o governo que pretende modernizar o Brasil, que se não segurar essa turma, se o Congresso não tiver o mínimo de patriotismo, o mínimo de inteligência, tá, humana para segurar essa turma, nós vamos conseguir fazer o Brasil voltar ao século passado. Está difícil. Pessoal, uma dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações, não é normal conviver com essas dores. E hoje nós temos a doutora Marina Yazdi para dar uma breve explicação sobre o assunto. Doutora. Silvio, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. E de fato não é normal sentir dor, muito menos conviver com elas. Então se você sente dor é porque tem algo de errado e isso precisa ser tratado. Essa é uma queixa muito comum que eu recebo no meu consultório e é algo que eu sempre explico para os meus pacientes. Se você tem dor, é porque tem algo que você precisa melhorar. E a gente é um reflexo daquilo que a gente come. Um exemplo, os nossos músculos, eles precisam de proteína para eles serem saudáveis. Os músculos saudáveis, eles acabam sobrecarregando menos as articulações e por isso eu passo a ter menos dor. Então, antes de pensar em medicamento, a gente precisa mudar estilo de vida e precisa melhorar a alimentação. Mas eu sei que nem sempre é fácil mudar a alimentação e aí nessas horas, nessas situações, eu acabo indicando o suplemento Ora Pronobis, que é um super alimento. Porque ele tem alta quantidade de proteína e isso ajuda na saúde dos músculos. Ele passa a ter uma grande quantidade de cálcio, isso ajuda na saúde óssea. Alta quantidade de vitamina C, mais do que uma laranja, isso ajuda o sistema imunológico e ainda é uma excelente fonte de ferro, que isso ajuda no tratamento da anemia. E além disso, a gente tem alguns compostos na Ora Pronobis que ajudam no processo da inflamação e isso atenua as dores crônicas. Então, além disso, a gente ainda tem melhora, alguns estudos mostram melhora na pressão arterial, no colesterol e também no controle do açúcar do sangue. Muito obrigado, doutora. Bom, agora a Renata tem uma promoção. Isso aí, você que está nos acompanhando hoje, 70% de desconto garantidos. E além disso, um colágeno tipo 2 que vai atuar diretamente nas suas articulações, ajudando também com as dores. Aproveita. É isso, pessoal. 0800 291 1010.